Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? É o seguinte, eu recebi uma dúvida recente lá no Instagram e eu vou deixar o link aqui pra você entrar no Instagram, caso você ainda não me siga. Lá tem uma porrada de coisas, todos os dias eu venho conversando com a Saga Tribo e lá surgiu a seguinte dúvida: o que os italianos, o que o italiano pensa dos ítalo-descendentes, né? Muitas pessoas chamam de ítalo-brasileiros, enfim, das pessoas que voltam pra Itália. E é muito curioso. Por quê? Porque a resposta dessa pergunta é nada. Eles não pensam nada. Por quê? Pasmem os senhores. O italiano nascido na Itália, ou a grande maioria dos italianos nascidos na Itália, eles não conhecem a história da imigração italiana para o Brasil ou para as Américas. E por mais absurdo que possa parecer o que eu vou falar, incluindo as zonas de grande imigração, o Vêneto, eu cansei mesmo de perguntar, de puxar conversa com cidadãos de várias regiões ali que eu sei quando eu ia buscar documentos, caso você não saiba. Caso você esteja chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, meu nome é Fábio Barbiero e eu trabalho com cidadania italiana desde 2005, 2006 que eu comecei neste mundo da cidadania italiana, profissionalmente a partir de 2008, ou desde 2008, e eu fiz durante muitos anos busca de documentos, consultoria na Itália presencialmente, e nas minhas andanças pelo país, que eu sou muito feliz por ter sido buscador de documentos, então eu consegui conhecer o país inteiro, eu sempre aproveitava que eu estava numa determinada região e falava assim: tudo bem, e o senhor conhece tal a imigração no Brasil? E quando muito, alguns sim, mas pouquíssimos, mas a grande maioria ouviu falar, mas eles não aprendem isso na escola, tá bom? Assim como a gente não aprendeu na escola. Você não aprendeu na escola que houve uma diáspora de italianos fugidos da guerra. No máximo a gente aprendeu sobre a Primeira Guerra, sobre a Segunda Guerra e, obviamente, sobre o que aconteceu no Brasil em relação às guerras regionais. Na Itália, aprende-se sobre a Primeira Guerra, sobre a Segunda Guerra, mas não há uma aula, não está dentro do planejamento pedagógico, escolástico, falar sobre a imigração para o Brasil, porque não é relevante dentro da história. Então, é por isso que é natural que as pessoas não conheçam. E aqui eu quero te explicar uma coisa. Eu quero te ajudar a se envolver na cultura italiana. O que acontece? O que eu já vi acontecer? Eu já vi duas situações, tá? O brasileiro que chega na Itália e ele quer continuar vivendo como brasileiro na Itália. Importante, antes de começar esse conceito aqui, estou falando de cidadãos brasileiros e italianos. Então, estou falando da gente aqui, né? A bolha da cidadania, nós que nascemos italianos. Então, eu estou falando de um brasileiro que nunca teve ascendência italiana e vai morar na Itália por algum motivo. Não, eu estou falando da gente. Porque você que tem a dupla cidadania, já tem um vídeo aqui onde eu explico o que é dupla cidadania, tá? Então, eu vou deixar até num card aqui para você entender melhor o conceito. Você nasceu italiano, você nasceu brasileiro e você em algum momento escolheu ou vai escolher ir para a Itália. Então, dentro destas pessoas, italianos nascidos no Brasil que escolheram ir para a Itália, agora eu abro esse meu conceito. Existem duas categorias que eu já vi, tá bom? Aquele italiano nascido no Brasil que é brasileiro, mas brasileiro aquele brasileiro que é tão brasileiro até no Brasil, você fala assim: nossa, essa pessoa é muito brasileira. Ou pior, aquele brasileiro que é tão brasileiro, que compra uma camisa da seleção brasileira, compra uma bandeira do Brasil para ir para Itália e ele nunca usou nem a camisa da seleção brasileira, nem uma bandeira do Brasil no Brasil. E é o que acontece. Este grupo é um grupo que invariavelmente tem uma dificuldade maior de entrosamento no tecido social italiano. Por quê? Por um motivo muito simples. Ele já se identifica como estrangeiro. Porque eu não sei se você sabe, mas um brasileiro na Itália é estrangeiro, como qualquer outro estrangeiro. Um francês na Itália é estrangeiro, um grego na Itália é estrangeiro, certo? Vou dar um exemplo contrário que aí pode facilitar a sua interpretação do que eu tô falando. Eu sou italiano, eu tenho uma camisa da Itália, eu tenho um boné da Itália, eu tenho um monte de coisa da Itália. Eu não ando com a minha roupa da Itália no Brasil, porque eu não tenho nenhuma necessidade de demonstrar para as pessoas do Brasil que eu sou italiano. Por que eu faria isso? Quando tem um jogo da Itália ou tem um jogo do Brasil, eu usar uma camisa do time para mostrar que eu estou torcendo para o meu time é uma coisa. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da pessoa que fala assim: opa, eu preciso ir no mercado hoje comprar frutas. Ai, deixa eu pegar a minha camiseta da seleção brasileira porque eu quero mostrar para as pessoas que eu sou brasileiro. Mas ok. Voltando aqui, este grupo tem mais dificuldade. Por quê? Porque você é estrangeiro. Você vai ser visto como estrangeiro e aí pode ser que exista
um interesse de alguém, fala assim, oi, tudo bem, você é brasileiro, que legal, o que você está fazendo aqui e tal. Na maioria das vezes isso não vai acontecer. Então, por isso que, com base na minha experiência, este grupo tem mais dificuldade de entrosamento. E existe o grupo dos italianos nascidos no Brasil que vão para a Itália dizendo, meu Deus, estou indo para o meu país. Que maravilha. Também não faz sentido você comprar uma camisa da Itália para usar na Itália, na rua. Não faz da mesma forma que não existe brasileiro. Você não precisa mostrar que você é italiano. Você não precisa mostrar que você é nada. Você é. Você não precisa mostrar para as outras pessoas que você é brasileiro ou italiano. Você é. Ponto. Aí que acontece. Este segundo grupo, ao qual eu me incluo, como que normalmente acontecem as coisas? Você tá lá, você se preocupa em falar bem a língua, você se preocupa em entender as diferenças culturais. E aí você vai se adaptando. E aí as pessoas começam a se aproximar, porque iguais se aproximam, né? As pessoas se aproximam dos seus iguais. As pessoas dificilmente se aproximam dos diferentes. E aí, o que acontece normalmente? Você é italiano, você se comporta como italiano, você tá vivendo a sua vida sem se importar em demonstrar que é italiano brasileiro. Em um determinado momento, com seus amigos italianos, você comenta, porque no Brasil é diferente. A pessoa fala assim, nossa, você é brasileiro também? Ah, só, você não sabia? Nossa, você nunca comentou. Mas me fale, como é o Brasil? Veja, você já está inserido numa cultura, você está inserido numa situação, e aí você já deu elementos suficientes para a pessoa estar tranquila com você e poder conversar. Fábio, mas você está me dizendo então que se eu me vestir de brasileiro isso não vai acontecer? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, invariavelmente, estatisticamente, como os pares, como as pessoas elas têm mais tranquilidade nos seus pares, é mais fácil, uma vez que você está inserido num tecido social, inserido numa comunidade, você então demonstrar outras características. Olha, eu sou brasileiro. Isso aconteceu comigo, mas assim, e é lindo ver. Então, efeitos colaterais disso. Quando você se mostra brasileiro, ou quer se mostrar brasileiro, ou quer conviver somente com brasileiros, ou chega na Itália querendo viver como se você estivesse vivendo no Brasil, você vai naturalmente, os pares, se juntar a outros brasileiros. Isso vai dificultar o seu aprendizado da língua italiana, porque você não vai falar italiano, você vai estar entre brasileiros, então é sempre mais fácil a gente falar a nossa língua mãe. Você tende a acabar se limitando à cultura, porque como os brasileiros ou outra, tá? Eu tô falando de brasileiro porque é a nossa realidade. As chances de você chegar para um grupo de brasileiros e falar assim, olha, quem aqui trabalha num escritório, ou trabalha num banco, ou trabalha numa startup, são mínimas. Porque este tipo de emprego é para o italiano, é para o nativo do lugar. E como você chega já como estrangeiro, vivendo em grupos de estrangeiro, quais as chances de você conseguir chegar neste nível de trabalho? É difícil. Por quê? Porque normalmente os estrangeiros que você vai conhecer na Itália, você vai conhecer muito brasileiro que nem tem origem italiana, que não fala bem a língua italiana, porque ele não teve tempo de se desenvolver, porque ele está sempre com brasileiros. Então as chances dele ter trabalhos piores são muito grandes. Logo, quando você chega para um grupo e se você cair nesse espiral de estar sempre com brasileiros, as chances são que você vai conseguir somente trabalhos que os brasileiros ou os estrangeiros fazem. Agora, se você faz parte do segundo grupo, que está só convivendo com o italiano, porque você entendeu que você saiu do Brasil, você quer experimentar uma cultura nova, então você está aberto ou aberta para novas culturas, novos aprendizados, você vai ter, o seu nível de língua italiana vai ser muito, mas muito maior do que frequentando brasileiros. Você vai ter acesso a amigos italianos. Você vai ter acesso a ofertas de emprego e uma vivência que os estrangeiros não chegam. Pode parecer extremamente absurdo o que eu tô falando pra você e você deve estar com um sentimento, muitos de vocês, um sentimento ruim. Quer dizer, então, que são... então eles são preconceituosos? Aí, depois de muitos anos, eu vim entender que não é uma questão de preconceito. É simples. Italianos têm acesso a determinadas coisas porque eles já sabem, eles nasceram fazendo. Eu conheço brasileiros que estão na Itália que nem estão inscritos no Centro per l'Impiego porque eles nunca nem ouviram falar disso. Eles nem sabem por quê. Porque os brasileiros normalmente estão ali sobrevivendo. E eu falo brasileiros mais uma vez. Eu podia estar falando de romenos, marroquinos, búlgaros, mas estrangeiros de forma geral. E aí, por fim, mas não menos importante, eu entendo. Um brasileiro que não tem origem italiana se comportar como um brasileiro que não tem origem italiana. Porque, de fato, ele não tem origem italiana. Se você
teve a bênção, o privilégio de ter nascido cidadão italiano e mais ainda o privilégio de morar no seu país, por que cargas d'água você não vai utilizar todo este privilégio? É como se você tivesse cidadania italiana e quisesse entrar na Europa com o passaporte brasileiro para passar na fila de imigração e ficar ouvindo um monte de perguntas sobre o que você vem fazer aqui, sendo que com passaporte italiano você entra, muitas vezes nem tem cara crachá, é só a maquininha que você coloca, olha pro olho e abre. Então imagine que a sua vida na Itália como cidadão italiano, vamos utilizar esse paragone, vamos utilizar essa metáfora, é exatamente como o seu passaporte. O passaporte italiano te abre portas e você simplesmente entra. O passaporte brasileiro te causa vários embaraços ou impede que o seu processo, né, não que ele não aconteça, mas ele é mais lento porque ele tem barreiras. Você prefere viver sem barreiras ou com barreiras? Então fica esta reflexão para você. E se isso tudo fez sentido para você, deixe um comentário aqui porque eu gostaria de saber. E se você já vive na Itália e faz sentido isso que eu tô falando, ou você já vivenciou isso que eu tô falando, deixa um comentário aqui. Vai ser muito, muito interessante ouvir a sua opinião a respeito, tá bom? Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para as pessoas que você sabe que precisam ouvir, principalmente aquelas que estão na Itália ou que estão em outro país, porque tudo que eu falei aqui é da Itália, mas serve para qualquer país que você pretenda ser um emigrante. A diferença é que na Itália você está no seu país, então no seu país, haja como os nativos, ou como diria a frase, que não é por acaso, em Roma, faça como os romanos. Na Itália, faça como os italianos, que você é um deles, assim como eu. Eles não, porque somos nós. Entendeu, né? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Arrivederci!